Bom, agora são 8h12. E agora sim, quem está aqui conosco é o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Dr. Raul Canal. Dr. Raul, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Privilégio estar com vocês. Muito obrigado. Dr. Raul, geralmente a gente ouve notícias e tal de algumas regiões brasileiras que não tem médico. Então o governo já desenvolveu mais de um programa para levar médico para essas regiões. Bom, se faltam médicos, nós que somos leigos, imaginamos o seguinte: não seria o caso de abrir mais faculdade de medicina? Qual é a sua opinião sobre isso? É totalmente contrário, Heródoto. Nós temos hoje no Brasil 389 escolas de medicina. Nós só perdemos para a Índia. A Índia tem 392, só que a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes. A China tem 184. Os Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes, tem 180 faculdades de medicina. Nós temos hoje, repito, 389. Dessas, 289 foram criadas nos últimos 25 anos. Nós levamos 180 anos de Dom João VI, em 1808, a Fernando Henrique, 1998, para criar 100 faculdades de medicina. E de 98 para cá, em apenas 25 anos, já criamos mais 289. E o governo agora quer criar mais 95. Não se faz necessário. Nós temos médicos suficientes no Brasil, estamos formando médicos além do necessário, precisamos apenas distribuí-los pelo território nacional. Então, aquela pergunta central, e como fazer isso? Veja bem, Heródoto, se você pegar os 49 municípios com mais de 500 mil habitantes, eles concentram 32% da população brasileira e 62% dos médicos. Se pegar 4.890 municípios com até 50 mil habitantes, eles têm 65 milhões de habitantes, ou seja, 1/3 da população, e tem apenas 8% dos médicos. Então, são duas coisas necessárias. Primeiro, criar uma carreira de Estado para o médico. Por quê? Dizem que o médico não vai para a fronteira, não vai para o interior, mas o juiz vai, o delegado vai, o fiscal da Receita vai, o médico da Marinha, do Exército Aeronáutica, eles vão para a fronteira, eles vão para o interior. Por quê? Eles têm uma carreira de Estado. Isso precisa ser criado para o médico. Você falava da Amazônia. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro, há mais de 10 anos, que criou a carreira de médico na sua Constituição. Todavia, até hoje, o Poder Executivo não regulamentou, então, está apenas letra morta na Constituição Estadual. Precisa dar condições de trabalho para esses médicos. Não adianta levar o médico para o interior, para o município pequeno, para os rincões longínquos, se não tiver equipamento, não tiver os insumos, não tiver o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, um raio-x funcionando, os medicamentos e tudo mais. Então, tem que dar condições de trabalho e não apenas remuneração também. O senhor lembrou, muito interessante, uma porção de coisa interessante. Lembrou, por exemplo, o fiscal da Receita, ele vai fazer carreira, o juiz, quando vai fazer carreira, começa lá no interior, depois, por aí fora. Né? Mas o médico não é um profissional liberal, como é um advogado e outras profissões? Sim, mas eu me refiro ao serviço público, Heródoto. O problema nosso é o SUS, porque esses municípios pequenos, mais longínquos, aquela pequena fatia da população que tem recursos, classe A e B do município, ela consegue contratar um médico particular. O problema é aquele cidadão que depende do SUS e não tem médico na cidade dele, não tem ambulância na cidade dele, não tem enfermeiro, não tem um hospital decente. É esse cidadão que depende do SUS que é o necessário. Preocupação com as classes A e B não existem, porque A e B, mesmo que vá para um município mais próximo, uma província um pouco maior da que ele reside, ele tem condições para tanto. O problema é aquele cidadão hipossuficiente que depende do serviço público. Compreendo. Quer dizer, então, criando ou transformando, então, o médico público, como você explicou, em carreira do Estado, então, ele, para fazer carreira, ele teria que se apresentar para trabalhar em lugares que são necessários o seu trabalho e muitas vezes não tem um profissional lá. Exatamente, ele começa a carreira, fez o concurso público, é nomeado, empossado, ele vai para onde tiver vaga, interior do Amazonas, interior do Maranhão,
Mas com a certeza que em 2 ou 3 anos ele fará um concurso, uma progressão funcional, ele fará um concurso de remoção, poderá ir para a capital e tudo mais. Então, essas micro-regiões, esses pequenos municípios, sempre serão alimentados com novos profissionais. Como te falei, o militar vai, o delegado vai, o policial rodoviário vai, todos vão para essa região. Por quê? Ele sabe que não vai passar a vida inteira lá. E ele vai ter lá naquela região também condições dignas de trabalho. Ele pode exercer a sua profissão, embora no município pequeno, embora numa região fronteiriça. É isso que precisa ser propiciado. Você vê, Geraldo, nós estamos com 560 mil médicos no Brasil. Dá 2,39 médicos para cada 1.000 habitantes. Só que se for para a região norte, isso vai para 1,3. Então você tem que alimentar a região norte e o interior do Nordeste. Região sul, sudeste e a centro-oeste, de uma forma geral, estão satisfatoriamente abastecidos de médicos. Em alguns estados, inclusive, tem médicos em excesso, muito além do que o mercado e a população necessitam. Quer dizer, então, que, tirando a Índia, o Brasil é o país que tem mais faculdades de medicina? Hoje já, 389. A Índia, com quase 8 vezes mais habitantes, tem 392. Apenas 3 a mais. A China, com 1,4 bilhão de habitantes, tem 184 faculdades. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, com 300 milhões de habitantes, tem apenas 180, ou seja, menos da metade das faculdades no Brasil. Caramba. Sr. Raul, quando comecei a dar aula em cursinho para medicina, isso faz um tempo, só tinha 3 faculdades de medicina aqui em São Paulo. Deixa eu ver, a Universidade de São Paulo, a Santa Casa e a Unifesp, que na época era chamada Faculdade Paulista de Medicina. Só 3. Depois, Escola Paulista de Medicina. Apareceram muitas, não só na cidade, como no entorno também, né? O problema maior, doutor, essas faculdades, veja bem, o corpo docente, você não consegue doutores e mestres suficientes para compor o corpo docente dessas faculdades. As faculdades não têm hospital-escola, então o aluno é formado sem a prática, sem atender paciente, sem fazer plantão. Tem uma faculdade que inaugurou no interior de Goiás aqui há 2 anos, o município fica a 600 quilômetros da capital Goiânia, e o hospital-escola dessa faculdade fica em Goiânia. Como é que o aluno vai se deslocar 600 quilômetros para dar um plantão na capital? Isso humanamente, tecnicamente impossível de se fazer. Então, essas 95 faculdades que o governo quer criar, com certeza nenhuma delas terá o hospital-escola onde o aluno possa praticar. Perfeito. Então, Raul, muito obrigado aqui pela gentileza. Obrigado, Norto. Obrigado, audiência qualificada da Nova Brasil. Forte abraço. Doutor. Muito obrigado. Doutor Raul Canal, presidente da Associação Brasileira. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? Deve parar de abrir faculdade de medicina? Não deve parar de abrir? Essa sugestão que ele falou, logicamente ele tem embasamento técnico para isso, né? De criar uma carreira. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho que qualquer um de nós pode opinar. Enquanto cidadão, porque de um jeito e outro, quem paga o salário somos nós. Tanto para o médico particular, como para o Estado. Na verdade, qual é a sua opinião a respeito disso? Que coisa realmente interessante para a gente ir se informando e tal, e a gente ir, né, passando isso para as pessoas que convivem conosco. 8h21, já, notícias da cidade.